De volta com o JG e vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o cientista político Magno Kaul, que é diretor executivo do Livres. Magno, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, sempre um prazer. Bom, vamos falar do clima político, né? Porque mesmo antes do julgamento de Bolsonaro, essa já era a pauta da área política brasileira. Nós começamos com as tarifas de Trump, que usaram isso inclusive como argumento, pode até ter outros argumentos também Trump, mas foi a justificativa para a tarifa do Brasil lá no topo dos 50%, não é? E nós tivemos no Congresso manifestações de parlamentares que queriam impor a pauta de anistia, de foro, de blindagem das tais prerrogativas. Tudo isso acomodou e de repente voltou com força. Como é que você avalia todo esse cenário? A gente está vendo um cenário de acomodação das posições políticas. A gente está num período pré-eleitoral, as estratégias começam a ser desenhadas. Me parece que para boa parte da oposição, o importante nesse momento é demonstrar a lealdade a Jair Bolsonaro e colocar os pontos de defesa de Bolsonaro à frente, inclusive, de pautas de política pública. Então, nós tivemos muitas possíveis votações do Congresso sendo adiadas porque as prioridades ficaram para a anistia, para decisões que pudessem ter relação com o julgamento de Jair Bolsonaro. Uma vez que esse cenário seja ultrapassado, e isso deve acontecer nas próximas semanas, eu imagino que a gente vai acabar por ver um outro desenho. Aí sim, uma disputa de volta entre governo e oposição com uma preparação para o que vem depois. Aí sim, já a disputa presidencial. Agora, não é exatamente um trabalho da oposição contra o governo, que parou aquela história de cobrar ajuste fiscal, resultado das contas públicas, reformas e tudo mais. Não, a pauta é a anistia, e agora se fala de uma anistia ampla, geral e restrita, que esse documento teria sido apresentado inclusive a Trump, e as informações que se tem lá dos Estados Unidos é que ele está focado em outras questões, tem a questão, tem foco na Venezuela, ele ficou incomodado com a reunião aí de Putin com Xi Jinping e também com o Modi da Índia, isso o incomodou demais, mas ainda se tenta aqui no Brasil essa questão da anistia como foco, inclusive das preocupações de Trump, né? É uma questão até de debate sobre estratégia da oposição, que tem focado mais na proteção e defesa do discurso e do legado político de Jair Bolsonaro, em contraposição, inclusive, às chances eleitorais da oposição. A gente tem um governo que tem claras dificuldades políticas, a gente tem um governo cujo líder, o presidente da República, enfrenta problemas de popularidade. Lula tem uma questão de enfraquecimento relativo. Lula sempre foi um político muito popular, então, quando a sua popularidade é abalada, abre uma possibilidade para a oposição e, no entanto, a oposição parece ter optado estrategicamente por focar nas questões do julgamento de Jair Bolsonaro, na anistia, ao invés de fazer essa contraposição ao governo. Então, me parece que hoje a oposição batalha contra o STF até mais do que batalha contra o governo, mesmo o governo estando fragilizado politicamente, como parece estar desde o início dessa terceira gestão do governo Lula. Agora, Magro, antes de falarmos mais dessa questão do cenário político doméstico, Trump, ele é sempre inesperado, né? Eu acabava de falar que ele não tinha tocado mais na questão de Brasil, mas hoje ele tocou. Ele foi cobrado sobre isso numa entrevista e ele declarou nesta sexta-feira que ele está muito irritado com o Brasil e não descartou restringir vistos de autoridades que planejam participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele não citou o nome de Lula, mas disse que o Brasil se tornou um país de esquerda radical, não é? E tem a Assembleia Geral da ONU, inclusive a abertura é sempre feita pelo presidente brasileiro. Então esse é um questionamento que se faz, qual vai ser a posição. Muito provavelmente ele vai encontrar com o presidente Lula lá, não sei que eles tentem se desviar para não se encontrar. Então tem agora a possibilidade dele impor restrições à comitiva. Não se sabe se chegaria ao presidente Lula, mas a comitiva que o acompanha, não é? É um posicionamento de Trump de confronto que o caracteriza. Ele confrontou o Canadá, o Japão, a Europa, inclusive governos que têm uma proximidade muito maior da sua visão de mundo do que o governo brasileiro. Como que isso se transmite internamente?
para uma dificuldade maior para o campo que Trump tenta proteger. Pelo menos nesse momento, o que se vê desde essa ofensiva de Trump é Lula recuperando a sua popularidade, não é uma facilitação para os candidatos de direita. Pelo contrário, os candidatos de direita estão tendo que se equilibrar entre a fidelidade a Jair Bolsonaro e a reclamação dos próprios produtores brasileiros de seus eleitores sobre os efeitos da tarifa de Trump. Então, me parece uma reação de demonstração de poder político, de oposição política por parte de Trump, mas que não está facilitando, ao menos nesse momento e ao menos eleitoralmente, o trabalho da direita brasileira. E você sabe que Trump ficou muito incomodado também com relação à posição do Brasil nos BRICS. Ele pode ter usado essa argumentação porque ele recebeu o dossiê se referindo a Bolsonaro, ele conhecia Bolsonaro, ele o julga como uma boa pessoa, ele já chegou a afirmar isso, mas tem esses próprios interesses também dos Estados Unidos. Agora, a oposição aqui no Brasil fica numa situação delicada. Como você disse, teve essa questão dos empresários, uma comitiva esteve nos Estados Unidos e acabou ficando constrangida com a presença de Eduardo Bolsonaro no hotel, dando a entender que ele estaria atrapalhando as negociações diretas, sem participação de Estado, mas é uma tentativa entre empresários mesmo, de tentar buscar uma solução para essas restrições, inclusive empresários de lá dos Estados Unidos incomodados de ter que pagar mais caro pelo produto brasileiro. Tem a questão que você citou aqui no Brasil do agro, a carne, a restrição, a importação de carne, o setor industrial brasileiro, pode haver demissões em função disso. Então, a economia brasileira está pagando um custo e aí fica mais complicada a narrativa da direita, não fica? Fica bastante complicada e a esperança da direita é que, ao momento das eleições, ou essas tarifas terão sido aliviadas, ou haverá uma outra alternativa, ou o governo estará em tão maus lençóis que a candidatura da oposição não sofrerá. Mas o que nós vimos Eduardo Bolsonaro colocando a agenda de defesa do seu pai sem fazer o cálculo político mais amplo. E o cálculo político mais amplo seria como essas tarifas podem afetar o brasileiro comum. Será que o brasileiro comum entenderá que a ação de Eduardo Bolsonaro é em favor do Brasil quando começar a haver efeitos econômicos no Brasil, quando a gente começar a ver as exportações de frutas não sendo feitas, quando começarmos a ver as exportações industriais sofrendo? Talvez não seja o cálculo que os governadores de oposição façam. Então, cria uma situação complicada para o próprio Eduardo Bolsonaro, que nesse momento teme ser escanteado nessa negociação, mas muito pior para os governadores, que têm uma visão de candidatura à presidência, que têm um legado político em seus estados e que precisam responder pelas ações de Eduardo Bolsonaro junto ao eleitorado que os elegeu e principalmente junto aos produtores, os exportadores de seus estados. Minas e São Paulo, por exemplo, são dois mercados importantes. Mas aí tem uma visão diferente também de Eduardo Bolsonaro, porque ele tem uma expectativa muito elevada. No que ele planeja é que haja essa pressão contra o Brasil a ponto de interferir em decisões do Congresso, vindo a anistia, por exemplo, essa anistia mais ampla, tirando ou devolvendo a possibilidade de Bolsonaro ser candidato. Então, inclusive, estaria em pauta, apesar de dirigentes de partido, de lideranças do Congresso acharem isso muito difícil. Então, a ideia dele é que o pai ainda possa vir a ser candidato, apagando tudo o que aconteceu, não é? E já os candidatos prometem anistia depois de eleitos. Então, tem essa diferença e, em algum momento, isso vai pesar para a oposição. O problema para essa estratégia do Eduardo Bolsonaro funcionar sem que haja um dano amplo na sociedade brasileira é que essa mudança teria que ser muito rápida. A pressão teria que ser forte o suficiente para gerar uma reação no Brasil rápida para que a situação de Jair Bolsonaro fosse revertida antes que houvesse um impacto na economia que fosse significativo. Porque quanto mais tempo as tarifas perduram e havendo a impossibilidade de negociação entre produtores brasileiros e os Estados Unidos, o custo para a sociedade vai aumentando. E quanto maior o custo para a sociedade, mais o governo Lula poderá se colocar como o defensor do Brasil diante de ameaças estrangeiras ou de agentes brasileiros que trabalham contra o Brasil na narrativa do governo. Então, o que está acontecendo nesse momento nós temos o Brasil resistindo
ao invés de pensar na anistia, o que o Congresso brasileiro tem feito é aprovado a possibilidade do governo brasileiro de retaliar os Estados Unidos. Os produtores brasileiros começam a sentir os efeitos das tarifas e não me parece haver perspectivas, pelo menos no curto prazo, da situação de Jair Bolsonaro ser revertido. Ou seja, Eduardo Bolsonaro, nesse momento, pelo menos, parece ter feito um gol contra o próprio campo político da direita. Vamos ver como é que vai ser a reação de fato de Trump em relação a tudo isso, que ambiente que ele pode criar, o quanto que pode trazer ainda de prejuízo para o Brasil. Agora, nós temos uma divisão também no Congresso. A Câmara abre essa possibilidade de levar adiante o projeto de anistia mais ampla. Já Davi Alcolumbre tenta apresentar um outro projeto com uma anistia que beneficie não os mais responsáveis, o núcleo, por exemplo, da trama golpista, mas sim aqueles que participaram do 8 de janeiro. Essa foi uma discussão colocada desde o início, a dosimetria, o tamanho das penas, vários estão presos, agora não é com toda a intensidade que eles tentam argumentar. Foram 1.400 presos no total, 141 continuam na cadeia e 44 em prisão domiciliar. Então já houve uma redução, e talvez esses venham a ser beneficiados por uma anistia, mas não quem estaria envolvido numa tentativa efetiva de golpe contra o Estado Democrático de Direito, né? Isso, Denise. Parece haver hoje no Congresso Nacional uma maioria em favor de uma anistia, mas uma anistia enquanto um termo bastante amplo, que vai desde a revisão da pena do que eles estão chamando de os bagrinhos, né? Aqueles que estiveram lá envolvidos no quebra-quebra, até o desejo da liderança do PL, que é começar a anistia em 2019 e isentar todo mundo até o Eduardo Bolsonaro. E aí pegaria o próprio Bolsonaro naquela reunião com os embaixadores que levou ele a ficar inelegível. Exato, mas a gente não sabe exatamente até onde a maioria se estende, até que ponto da anistia essa maioria resiste. Pode ser que haja uma maioria que contemple, inclusive, a posição do PL, que é isentar todo mundo. Mas me parece pouco provável. Parece que nós vamos acabar com um projeto que leve à revisão de algumas penas, mas que dificilmente será estendido até Jair Bolsonaro, porque, inclusive, se entraríamos em questões constitucionais, se é possível ou não ter uma anistia para esse tipo de crime. Então, me parece que neste momento nós estamos vendo diferentes desejos sendo colocados, de alguns que desejam ver apenas a revisão da pena de alguns participantes do 8 de janeiro, por exemplo, e outros que desejam ver Jair Bolsonaro não apenas livre da cadeia, mas inclusive capacitado para concorrer nas eleições do ano que vem. Isso nós vamos ver uma definição nas próximas semanas, né, enquanto corre, possivelmente deve haver uma conclusão do julgamento na próxima semana e depois é avaliar. Agora, a impressão que se tem é que há um fortalecimento da direita de qualquer modo, não é? A gente não vê uma forma de o país escapar da polarização. Então vai ser alguém endossado pelo bolsonarismo, talvez não necessariamente por Bolsonaro, mas pega todos os partidos de centrão, os partidos mais de direita, e aí entra também em cena a preocupação com as eleições para a Câmara e para o Senado, e governos. Eu imagino que para a eleição do Senado e da Câmara nós deveremos ter um discurso ainda bastante radicalizado, porque, ao final das contas, o voto para a Câmara e para o Senado deve ser pautado pela essa disputa STF, golpe e tudo que a gente vem discutindo nos últimos anos. Talvez para a presidência não seja tão polarizado quanto foi 2018 e 2022. As últimas pesquisas mostram um eleitorado bastante cansado com Lula, bastante cansado com Bolsonaro. Então pode haver que haja um espaço para uma caminhada para o centro, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita. Mas ainda é muito cedo, porque a nossa memória é de eleições polarizadas. Então, é muito normal que os políticos comecem a disputa pensando no cenário anterior, que é de superpolarização. Pode ser que durante o processo caminhem para o centro, mas ainda é muito cedo para a gente dizer se será uma campanha menos polarizada do que antes, ou mais polarizada, ou tão polarizada quanto. A gente está ainda há um pouco mais de um ano das eleições e as eleições já estão presentes e movimentando todo esse cenário político, né, Magno? É isso. É verdade, e a gente deverá seguir com esse cenário e com essa discussão pelos próximos 12 meses, sem pausa.
Muita pauta para cientista político, é isso. E para o jornalismo também, agradeço mais uma vez a presença do Magno Carl, que é cientista político e diretor executivo do Livres. Uma boa noite, obrigada. Boa noite, Denise, obrigado. Com vocês.